E você, Sakamoto, como é que vê essa decisão, inclusive bem simbólica, né? Porque ali no caso era uma manifestação contra a construção da loja, daquela estátua que muita gente brinca até que é de certa forma um crime porque ela é um pouco feia, né? Mas como é que você viu essa decisão, então, condenando o Hang por criticar e atacar o arquiteto nas redes sociais? Existe uma coisa que acho que esse episódio pode trazer e pode ser muito útil, que é a questão do linchamento público pela internet. Hoje em dia é muito fácil você linchar, você cancelar alguém simplesmente porque você não concorda com o trabalho da pessoa, não concorda com a opinião da pessoa. É aberto e eu acho que é livre o espaço para crítica, né? De você criticar a opinião, você criticar o que que a pessoa fez, principalmente se a pessoa comete crimes ou a pessoa está fazendo algo irregular. Agora, quando você usa o peso das suas redes sociais para linchar alguém porque ela simplesmente está batendo de frente com os seus interesses, né? E quando essa pessoa e você vai para cima e faz uma crítica dura, sabendo que os seus seguidores ou os seguidores dos seus seguidores vão entender isso como uma espécie de apito de cachorro e vão atrás da pessoa, isso precisa ser responsabilizado. Não é apenas mera opinião. Não é mais do que isso. Isso não é opinião. Isso é linchamento. Isso é você reunir um grupo de pessoas para linchar a pessoa digitalmente, né? E o impacto de um linchamento digital, como a gente viu no caso desse profissional, ele pode ser tão grave quanto o linchamento físico, né? Ele pode inclusive levar à morte. Tem pessoas, tem casos que a gente já viveu de pessoas que foram linchadas digitalmente, jovens que foram linchadas digitalmente a partir de desinformação e, e tiraram a própria vida, né? Então, é uma situação super complicada. A justiça, ao fazer a condenação, né, é óbvio que eu tenho críticas ao comportamento do Hang eleitoralmente, politicamente, mas neste caso aqui, né, ele extrapolou, né, ele utilizou a sua liberdade individual para desculpe, causar um problema à vida de outra pessoa, num sentido de causar, de inviabilizar a vida dessa outra pessoa, através de o quê? Exatamente jogando o peso das suas redes sociais para cima. Ah, então uma pessoa que tem muito seguidor não pode fazer uma crítica? Pode, nas formas corretas, dentro dos limites democráticos, sem atiçar e sem jogar os seus seguidores para cima da outra pessoa. Na política é muito comum a gente ver os políticos fazendo isso. Agora, quando um político faz isso com um outro político, é dolorido, pode ser duro, mas são figuras públicas, né? E participa-se concorda-se com o processo que essas figuras públicas têm que ter um sarrafo mais alto mesmo. Nós que somos jornalistas e nós que fazemos parte do debate público, ainda mais quando o jornalista ele é um jornalista de notícia, ou mais ainda um jornalista que dá opinião, ele também tem que ter um sarrafo mais alto. Óbvio, né? Tipo, você tá fazendo a crítica, você vai receber crítica também, e faz parte do jogo democrático. O problema é quando a gente não tá falando de crítica. A gente tá falando de mobilização de um grupo de pessoas para ataque, que é o que acontece de fato, né? Não é a pessoa, não é a crítica só do Hang, é toda aquela mobilização que acontece a posteriori, empurrando e causando problemas na vida das pessoas. Eu falo isso porque é o seguinte, eu sofro ataques digitais o tempo inteiro, mas como eu falei, o nosso sarrafo tem que ser um pouco mais alto. E aí, a depender do limite dos ataques, do limite dessa ação, a justiça é que tem que ser a quem tem que ser acionada exatamente para gerar uma reparação por conta desses comportamentos. Então, que essa decisão influencie outras para mostrar que a minha liberdade termina quando começa os direitos de outras pessoas. Quando a gente fala de direitos fundamentais, as pessoas acham que o direito à liberdade de expressão ele é um direito que não cabe nenhum tipo de limitação, é ilimitado. Não, não é. Cada direito é uma concha de retalhos. Imagina uma concha de retalhos. Cada retalho é limitado por retalhos ao seu redor. Ou seja, cada direito existente é limitado por outros. A minha liberdade de expressão termina quando começa a dignidade alheia, né? O meu direito à propriedade termina quando começa o direito ao outro sobreviver, morar e se alimentar. Então, eu não posso ser dono de um país inteiro, né? Da mesma forma, eu não posso falar uma coisa que acaba criando um problema para a vida de outra pessoa, a ponto da pessoa é, inviabilizar a vida dela por conta de mentiras, né? Por conta de informações mas e se eu falei a verdade? Se eu publiquei uma notícia e a pessoa ficou deprimida, mas é uma notícia. A outra coisa é você jogar um impacto em cima de mentiras, em cima de verdades, em cima de distorção, que eu tô falando de desinformação, tá? Tô falando, óbvio, que se a pessoa ficou deprimida porque a notícia era verdadeira, não tem o que fazer,
né? Então, eu acho que é muito útil. E essas ações como essa têm que ser tomadas com mais frequência, independentemente de quem esteja do outro lado. Um bilionário entre os mais ricos do Brasil ou uma pessoa sem posses. Fale ali para todo mundo. É um discurso que está cada vez mais estruturado como estratégia para fazer esse tipo de ataques, e como você muito bem ressaltou, uma coisa quando se trata de políticos, aí desce um pouco mais quando se trata de jornalistas, mas aí quando se trata então de pessoas em geral, fica ainda mais complicado a gente saber os impactos que isso tem na vida das pessoas.